começar, deixa eu falar uma coisa pra você. Como eu já falei nos últimos 2 vídeos, eu tô preparando um presente. São 3 e-books contendo todo o conteúdo das nossas 3 playlists do canal que vão ser publicados até o final desse ano. Um e-book sobre como entender a Bíblia, outro sobre assuntos bíblicos e outro sobre autoestima. E também uma surpresa. Você talvez não saiba, mas eu sou mentora de imagem e realização pessoal. E desde a minha aposentadoria eu venho me dedicando a essa minha paixão de uma forma mais intensa, compartilhando com você gratuitamente e mostrando a relação entre isso e a vida com Deus. Só que eu venho percebendo que nem todas as pessoas gostam desses assuntos. Por isso eu estou planejando fazer algumas mudanças no canal. Eu vou desvincular os assuntos bíblicos e os assuntos ligados à autoestima, criando um novo canal só para autoestima e mantendo esse canal atual só para assuntos bíblicos. Esse novo canal vai ter um cunho mais profissional mesmo, e se você me acompanhar por ele, vai ter a opção de ter acesso também gratuitamente a um conteúdo muito mais interativo, muito mais denso também. E nos 2 canais eu vou implantar um novo formato, bem mais ágil, porque eu sei que a nossa vida é super corrida e nem todo mundo tem tempo para poder assistir vídeos de 20, 30, 40, 50 minutos. Então, a partir de janeiro, os 2 canais vão ter vídeos mais curtinhos que vão mais direto ao assunto. E eu estou preparando também um curso. Não é um workshop, é um curso completo nessa área de autoestima. Também vai ser totalmente gratuito para um número bastante limitado de pessoas. Como esse curso vai ser uma experiência nova para mim, porque ele vai ser totalmente online, eu nunca dei curso online, só curso presencial. Então as pessoas que participarem dele vão me ajudar a estruturar o conteúdo de modo que ele se torne relevante realmente para as pessoas. Os participantes vão contribuir com suas opiniões, com suas críticas, para que esse curso seja realmente para transformar a vida dos participantes. Se você se interessou em participar, nas próximas semanas eu vou dar um pouquinho mais de informação a respeito. Mas se você quiser, já pode postando comentários que eu vou respondendo para você e esclarecendo aquilo que você quiser saber sobre o curso. Mas o que é testemunho? Por que é importante a gente testemunhar? Como a internet pode ser usada para a gente dar um testemunho eficiente? Deixa eu abrir mais um parênteses aqui para fazer uma observação. No vídeo sobre moradia, da outra playlist sobre autoestima, eu indiquei o curso da Priscila Saboia, porque o conteúdo que eu conhecia até então era muito bom. E eu deduzi que o curso também seria. Só que algum tempo depois, ela ofereceu a possibilidade da gente adquirir um e-book por R$27. Esse book se chama Casa Desbagunçada e tinha uma amostra das primeiras páginas. Eu achei bastante interessante como introdução e resolvi comprar. E depois que eu comprei, descobri que ele tem só 26 páginas, incluindo as capas. Ou seja, custou mais de R$1 por página. E ele contém só informações que já tinham sido dadas gratuitamente por ela nos workshops que ela já fez. E eu fiquei indignada com isso, por ela vender alguma coisa assim tão cara e sem real valor. E a partir daí eu retiro a minha indicação, porque eu não sei o que o curso dela vai oferecer. E é um curso bastante caro. Então, se você quiser fazer, faz por sua conta. Mas saiba que eu não estou indicando mais não, porque eu não sei o que vem aí. E como eu disse no vídeo sobre regras de etiqueta, quando alguém ou alguma empresa me decepciona, eu não quero mais saber. Portanto, tenha cautela, caso você decida seguir a recomendação que eu havia feito antes e que eu já retirei nas observações que constam abaixo desse vídeo de que eu estou falando. Mas o lado bom é que a gente, por esse exemplo, consegue ver uma coisa que acontece muitas vezes em relação ao nosso testemunho. A nossa palavra não pode ser desmentida pela nossa vida e as nossas atitudes. Existe até um ditado que fala: eu não consigo ouvir o que você está falando porque a sua vida fala mais alto. E lá em Mateus, no capítulo 7, os versos 15 a 23 falam assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E isso é uma coisa que a gente vê cada vez mais hoje em dia. E se você quiser saber mais a respeito disso, dá uma olhadinha no vídeo sobre autenticidade que eu já publiquei. E no testemunho, os ingredientes mais importantes são a verdade, a integridade, o amor a Deus e ao próximo. Geralmente a gente dá o nosso testemunho para uma pessoa ou para um grupo de pessoas. Esse testemunho pode ser ao vivo, na escola, na faculdade, no trabalho, no ônibus, na igreja, numa pregação em praça pública, no rádio, na televisão, ou pode ser um testemunho gravado, passando no rádio, na TV, na internet, como os meus vídeos no YouTube, ou alguma postagem no Facebook que você faça, ou compartilhando alguma pregação no WhatsApp. Antigamente, dar o testemunho num desses canais era muito caro e trabalhoso, mas hoje em dia é muito fácil e barato. Os meus vídeos são a prova disso. Eu não gasto nada praticamente para postar e você também não gasta nada para assistir. Mas tem uma coisa que eu descobri há pouco tempo. Até hoje eu nunca tinha pedido para ninguém dar like nos meus vídeos ou para se inscreverem no meu canal, porque eu acho que se as pessoas gostarem, elas mesmas vão ter esse tipo de iniciativa. E todo mundo deve ser livre para fazer isso sem ser forçado a nada. Só que há pouco tempo eu descobri uma coisa interessante a respeito do YouTube. Você se inscrever num canal, mesmo que você ative o sininho, não quer dizer que você vai receber todas as notificações nem indicação de todos os vídeos que estão postados ali. O que vai fazer diferença para o YouTube é o número de likes que cada vídeo recebe. O interesse do YouTube é que cada pessoa que entra nele permaneça nele por mais tempo, para que as propagandas pagas possam ser vistas e com isso eles possam ganhar dinheiro dos anunciantes. Se a pessoa ficar bastante tempo ali, a chance dela querer comprar alguma coisa desses anunciantes vai ser teoricamente maior. E isso vai fazer com que, vendo mais resultado, o anunciante queira gastar mais em publicidade. Não se iluda, porque o YouTube é grátis para quem está postando vídeo e é grátis para quem está assistindo. Mas tem a forma dele de ganhar dinheiro, que são justamente os anunciantes. Que, aliás, se você não reparou, não tem vez no meu canal. Eu não sou parceira do YouTube. Por causa dessa filosofia do YouTube, ele sempre vai sugerir para as pessoas os vídeos que ele acha que tem mais chance de agradar, que são justamente os vídeos que tem mais likes de canais que têm um maior número de inscritos. Principalmente os que você deu like mais recentemente. Isso é para que você e as outras pessoas fiquem mais tempo expostas aos anúncios que o próprio YouTube veicula. Ele então vai buscar vídeos que tenham mais likes e que ele acha que tem alguma coisa a ver com os vídeos para os quais você já deu like. A lógica então é que se você não se inscreveu num canal, mas dá likes nesses vídeos desse canal, ele vai tender a oferecer para você sempre vídeos desse canal e para outras pessoas também, porque ele acha que pode ser que você e as outras pessoas gostem desses vídeos. Agora, se você se inscreveu, mesmo ativando o sininho, recebeu um vídeo desse canal no qual você é inscrito e você não deu like, ele vai entender que você não gostou do vídeo e ele vai parar de notificar você a respeito desses vídeos. Mesmo que você tenha gostado do vídeo e só não tenha se importado em dar like, como eu tantas vezes já fiz em outros vídeos que eu já assisti. E se isso se repetir muitas vezes em relação a um vídeo desse canal no qual você está inscrito, ele vai parar totalmente de indicar para você. Aí eu entendi a importância de pedir isso. É uma forma, na verdade, da gente testemunhar. Porque se você viu um vídeo de conteúdo cristão de que você gostou e você der like, e esse vídeo receber muitos likes de muitos cristãos, outras pessoas que não conheçam esse vídeo e estejam procurando conteúdo semelhante vão acabar recebendo sugestão de que esse vídeo seja assistido por essas pessoas. Então, agora que eu entendi isso, não estranhe eu começar a pedir para você: se gostou, dá o seu like, deixa o seu joinha, como forma desses vídeos serem divulgados para muitas outras pessoas. Se você achar que isso é válido, como forma de evangelismo. Não pense que é para promoção pessoal, não, porque eu não preciso disso. Então, se você entendeu e concorda, deixe seu like nos vídeos de que você gostar e se inscreva também no canal. Mas o que então é testemunho? É um depoimento que você pode prestar num tribunal, numa delegacia, contando aquilo que você viu ou aquilo que você sabe. Na vida com Deus é a mesma coisa. Não é falar de uma religião ou de como você
você entrou para uma igreja, mas é falar da sua experiência com o Deus vivo, com as suas palavras e com as suas ações. Lembra que eu falei que os seus atos falam mais alto do que aquilo que você falar, né? E testemunho tem tudo a ver com o que Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A importância do testemunho é porque antes de Cristo, a nossa vida era realmente muito ruim. Efésios 2:1 resume o que é isso. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Era a nossa realidade. E é a realidade de todo mundo que não encontrou Jesus ainda. Só que Jesus morreu e ressuscitou por nós, para dar nova vida pra gente. É o que Pedro fala na primeira carta dele, capítulo 2, verso 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. E só Ele pode dar isso para nós. É o que está lá em João 14:6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É o único jeito de chegar ao Pai. E o resultado da gente ir ao Pai através de Jesus é receber vida de verdade. É o que Paulo fala em Efésios 2:5. Ele nos deu vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. E também em 1 Coríntios 3:16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Ele passa a morar na gente. E olha o que está em João 15:16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. A gente passa a ter acesso a todas essas coisas. Vida de verdade, relacionamento com Deus, respostas para as nossas orações. E o testemunho, então, é estruturado basicamente em 3 passos. Eu era assim, encontrei Jesus assim e depois disso fiquei assim. Se você quiser dar uma olhadinha em testemunhos dessa estrutura, dá uma olhada em Atos, lá no capítulo 26, e vê como Paulo fala a respeito disso. Nos versos 4-11, ele diz como ele era, mostrando a vida dele de perseguidor da igreja. Aí de 12-18, ele conta como foi o encontro dele com Jesus. De 19-23, ele fala de toda a mudança que aconteceu na vida dele, a nova criatura que ele se tornou. E de 24-29, ele fala: se aconteceu comigo, pode acontecer com você também. E todo testemunho deve ter um convite também no final, para que o outro também possa experimentar. Não fique achando que aconteceu com você porque você é alguém especial, porque de certo modo ninguém é especial, todo mundo é igual aos olhos de Deus. Mas por outro lado, todo mundo é especial, todo mundo é gente com quem ele se importa. E não só eu, não só você, mas todo mundo. O convite para a pessoa experimentar não precisa ser um convite para a pessoa ir na igreja, e sim o convite para ela ir a Jesus, ali mesmo onde vocês estão, por meio do arrependimento e a fé. E é isso que vai resultar em transformação de vida. Lembre-se, se aconteceu comigo, pode acontecer com você. Se aconteceu com você, pode acontecer com qualquer pessoa. E quais podem ser as reações das pessoas para quem a gente dá o nosso testemunho? Basicamente 2. Ela pode recusar ou ela pode aceitar. Como é que essa recusa se manifesta? Vamos dar uma olhada em Atos 17, versos 32 e 33. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Paulo tinha dado testemunho dele e o resultado foi zombaria. E as pessoas dizem: não, deixa isso para outra hora, agora não. Outra reação está lá em Atos 4, nos versos 1-3. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Aí já não foi zombaria, mas foi agressividade, foi perseguição. Eles foram jogados na prisão. Se isso acontecer, não se chateie, não se zangue, seja pacífico e ore pela pessoa em casa. Mas também pode acontecer a aceitação. Nesse texto que a gente leu, enquanto os líderes dos judeus prenderam Pedro e João, uma grande multidão aceitou o que eles tinham falado. E a aceitação se manifesta assim: a pessoa percebe o que você está falando,
entende e ela resolve querer aquilo para ela também. Eu vou confessar que isso é uma experiência mais rara para mim. A maioria das pessoas recusa quando eu falo, mas algumas já aceitaram e isso faz valer a pena. Às vezes a aceitação não acontece ali na hora e o que você vê é uma curiosidade, uma vontade de saber mais, um interesse, com a pessoa fazendo outras perguntas ou dizendo que vai pensar a respeito. Se isso acontecer, não force, dê tempo para que a pessoa amadureça. Você pode orar pela pessoa na sua casa, mas você pode orar ali mesmo, pedindo permissão a ela. Se ela topar, você ora ali. Tem gente que muitas vezes se converte justamente na hora da oração, quando Deus tira aquela venda dos olhos da alma dela e ela consegue entender claramente que o que você está falando é a verdade. Haja naturalmente nas outras vezes que você encontrar a pessoa e aproveite as oportunidades que aparecerem, porque pode ser que ela fique sem graça de puxar assunto com você sobre aquilo. Se ela perguntar, você responde, você comenta, mas se não perguntar, você pode tomar iniciativa e você mesmo perguntar o que ela achou, se ela pensou, se ela tem mais perguntas. Tenha uma conversa normal com ela e deixe naturalmente os assuntos de Deus irem brotando. Eu lembro muito bem que quando eu conheci o meu marido, eu fiquei encantada que tudo, absolutamente tudo que ele falava, ele colocava Deus no meio, mas era uma coisa assim tão natural que fluía e eu bebia de tudo aquilo que ele falava e eu achava aquilo lindo e queria aquilo para minha vida também. Por que então que a gente deve testemunhar? Em primeiro lugar, porque é uma ordem de Jesus. Olha o que ele falou em Mateus 28, nos versos 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Isso é testemunhar, é contar o que Jesus fez, é ensinar o que Jesus ensinou, é fazer novos discípulos dele. E ele falou sobre isso também lá em Atos capítulo 1, verso 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Por causa do trabalho missionário que eles começaram, é que nós um dia fomos atingidos. Nós estamos no que para eles antes eram confins da terra, mas hoje em dia existe muita gente ainda no que para nós são os confins da terra. Outro motivo é porque isso é um privilégio nosso como embaixadores de Jesus. É o que está em 2 Coríntios 5, verso 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Você já viu como é o trabalho de um embaixador? Ele mora num país estrangeiro e ele é o representante do país dele ali, naquele outro lugar. Ele divulga a cultura daquele país, ele mostra como as pessoas do país dele pensam, como elas agem, e oferece sempre para as outras pessoas naquele país onde ele está morando a possibilidade de irem conhecer o país dele, de estudarem, de trabalharem lá, de terem contato, de terem visto, de se naturalizarem, até se tornarem cidadãos do país dele. A gente também, como embaixadores de Jesus nesse mundo, pode fazer todas essas coisas. O embaixador é o representante do presidente ou do rei, do governante máximo do país dele, naquele país estrangeiro. Nós somos representantes do nosso rei também aqui. Um outro motivo é por amor a Deus e ao nosso próximo, porque Jesus mesmo disse que ele veio para buscar e salvar o perdido. É o que ele falou em Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E não só o que estava perdido naquela geração dele lá, enquanto ele estava ali andando pela Palestina, no primeiro século da nossa era, mas os perdidos de todos os tempos. E o modo dele alcançar os perdidos hoje, aqui no nosso planeta, no nosso país, no nosso bairro, é através da gente. E o perdido é justamente aquele que não tem esperança. Olha o que está em Efésios 2:12. Naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. E a gente era assim também, não tinha esperança. Eu lembro como era antes de eu encontrar Jesus, e era horrível, e eu queria me matar por causa disso. Mas Jesus entrou na minha vida, num dia que eu não planejei, de uma forma que eu não planejei, mas entrou e trouxe alegria, trouxe
paz, trouxe perdão, e aquela angústia toda foi embora. E a esperança que eu não tinha passou a morar junto comigo. E hoje em dia, essa esperança é até muito mais forte, porque não é só esperança, é certeza absoluta que tudo o que ele falou que vai acontecer de fato. Um outro motivo para a gente testemunhar é que isso traz muita alegria pra gente. Olha o que está em 3 de João, verso 4. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Quando você fala para alguém a respeito de Jesus e a pessoa entende e recebe Jesus também, a alegria dessa pessoa se torna nossa alegria também. É isso que também está lá em Lucas, no capítulo 15, versos 7 e 10. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Tem alegria no céu e tem alegria no seu coração também, quando você tem o privilégio de ser usado por Deus para alcançar uma pessoa. Quais são então os requisitos para a gente testemunhar? O primeiro de todos é você ter convicção de salvação. Como é que você vai falar para alguém sobre salvação se você mesmo não experimentou? Olha o que está em 1 de João, capítulo 5, verso 13. Escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. A salvação é algo de que a gente pode ter certeza. Se a gente crê em Jesus, crê na palavra dele, crê na Bíblia, nas promessas que Deus fez através dela, a gente pode sim ter certeza de salvação. João falou isso também lá no capítulo 20 do seu Evangelho, nos versos 30 e 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Eu só posso falar do que é real para mim, e tem que falar a verdade, sem inventar, sem exagerar as coisas para ficar mais interessante. Não precisa. Sabe por quê? Porque se você falar um monte de coisa verdadeira, mas no meio você colocar uma mentirinha ou um exagero, essa mentirinha ou exagero vai acabar sendo descoberto e vai tirar o crédito de todo o resto que você tiver falado. Olha o que está em Mateus 5,37. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. E você não quer ter parte com o diabo no seu testemunho, né? Outro pré-requisito é ter a vida limpa. Olha Mateus 5,16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. E também na primeira carta de João, capítulo 1, versos 9 e 10. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ter a vida limpa não significa você nunca pecar. Significa que quando você pecar, porque João mesmo fala, não tem ninguém que não peque, você não vai ficar ali caído, você não vai ficar chafurdando no pecado, afundado ali. Você vai levantar, vai pedir perdão e vai ser limpo por Jesus. É um processo, não é um ato único. E se você quiser saber mais a respeito disso, dá uma olhadinha nos vídeos sobre salvação e santificação que eu já postei. Um outro pré-requisito é você orar pelas pessoas com quem você vai falar, antes de você falar, enquanto você está falando no seu pensamento e depois que você falar também. Olha o que está em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, inclusive por aquelas pessoas que você nem conhece e pode ser que você encontre naquele dia e tenha a oportunidade de falar de Jesus para elas. Ore por todo mundo, porque para cada um é uma verdadeira luta espiritual ela se decidir por Jesus. Não se engane, porque não é uma decisão fácil. Eu lembro muito bem que para mim foi uma decisão muito difícil tomar. Se eu ia aceitar Jesus na minha vida, tomar Jesus como meu Senhor e meu Salvador, ou se eu ia me importar com o que os outros que poderiam estar olhando iam estar achando de mim. É essa luta que Paulo fala lá em Efésios, no capítulo 6, verso 12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, ore por todo mundo
para quem você vai falar de Jesus, porque é Deus que vai capacitar a pessoa a conseguir tomar a decisão certa. E lembre-se que antes de falar de Deus para alguém, é importante você falar desse alguém para Deus. Mas se você não tiver orado pela pessoa, não é desculpa para você não falar de Jesus para ela. Aproveite a oportunidade e confie em Deus, que Ele vai orientar tudo. E outro pré-requisito é confiar na obra do Espírito Santo, não na sua. Olha o que Jesus falou em João 16, verso 8. Jesus estava falando do Espírito Santo, e aí ele falou assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem dá o convencimento não são as palavras que você escolhe, é o próprio Espírito Santo falando ao coração da pessoa. Então confie na obra dele. Alegre-se pela oportunidade que Deus está dando para você. Fale com convicção, com compaixão e com esperança de que aquilo vai dar algum fruto. E fique na expectativa do resultado da ação do Espírito Santo, confiando em oração. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer é que existem impedimentos, obstáculos, embaraços, coisas que vão atrapalhar a gente se a gente quiser dar um testemunho e tiver com essas coisas na nossa vida. Uma delas é pecado não confessado. Olha o que está lá em Provérbios, no capítulo 28, verso 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Você quer ser bem-sucedido durante os seus testemunhos? Então não abrigue pecado no seu coração. Se descobrir algum pecado na sua vida, confesse e deixe, para que você esteja limpo e possa ser usado como um vaso limpo e útil por Deus. Mas mesmo assim, lembre de Jonas, que estava errado, estava em pecado, fugindo de Deus, e mesmo assim foi usado. Se você quiser, dá uma olhadinha no vídeo sobre Jonas que eu já postei. Um outro embaraço é o desconhecimento da Bíblia, porque Jesus falou assim em João 14, 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Para você lembrar o que Jesus disse, você precisa conhecer primeiro. Só que Deus é tão bom que mesmo que você conheça pouco, Ele vai usar esse pouco que você conhece para abençoar a vida do outro. Quando eu estava ainda na faculdade, eu era crente novinha. Não tinha nem um ano que eu tinha conhecido Jesus. E não tinha muita desenvoltura lendo a Bíblia. Mas eu já tinha lido o Evangelho de João todo. E eu tive um professor que uma vez teve a oportunidade de me ouvir falando de Jesus. E foi tão interessante porque ele chegou para mim e falou assim: mas eu sei que está escrito na Bíblia que todos os caminhos levam a Deus. Eu nunca tinha lido a Bíblia inteira, mas eu sabia que em João não tinha isso e tinha bem o contrário. E eu falei para ele: não, olha, lá em João tem esse texto aqui, ó. Aí eu abri em João 14, verso 6 e li para ele. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí eu mostrei para ele: não são todos os caminhos não, só Jesus. Jesus mesmo falou. E ele ficou muito surpreso porque ele nunca tinha ouvido falar a respeito disso. E eu fiquei muito grata a Deus, porque mesmo um pouquinho que eu sabia naquela época, Deus usou e me ajudou a lembrar. Um outro embaraço pode ser a falta de comunhão com Deus. Olha o que Jesus falou em João, no capítulo 15, nos versos 4 e 5. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Você quer dar fruto? Então você tem que ter comunhão com Jesus. Seu objetivo principal não é dar fruto, é ter comunhão com Ele. E o fruto vai vir naturalmente. Uma videira não faz força para produzir uva. A produção é natural se os ramos estiverem inseridos na videira e sendo irrigados pela mesma seiva. Com a gente é a mesma coisa, é natural. É o que está lá em Mateus, no capítulo 12, verso 34. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Se você tiver comunhão com Jesus, você vai estar enchendo seu coração de Jesus. E quando você abrir a boca, vai ser isso que vai sair. Um outro embaraço é o medo da responsabilidade, porque o peso pode realmente nos esmagar. Você ficar pensando: se eu não falar de Jesus, essas pessoas vão pro inferno. E aí você fica tão preocupado com esse peso que você acha que a salvação do mundo está nas suas mãos. Não está. A salvação do mundo está nas mãos de Deus e de todos os instrumentos que Ele quiser usar. Relaxe
e seja um instrumento dócil nas mãos dele, sem tensão. E em vez de ficar preocupado, simplesmente deixe fluir, porque pode até ser que você tenha o dom de evangelismo e nem saiba. Olha o que está em Efésios 4:11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Pode ser que o dom de evangelista você tenha recebido e nem esteja sabendo, e está aí preocupado. Experimente para ver, deixe fluir, e se você tiver, vai ver muito fruto. E daqui a algumas semanas eu vou postar um vídeo sobre dons, se você quiser depois assiste. Mas mesmo que você não tenha o dom de evangelista, abra a boca e fale. Talvez, se você não tiver o dom, você não tenha o mesmo resultado, ou o mesmo entusiasmo, mas a gente nunca sabe o que Deus pode fazer através da gente, não é? Um outro embaraço pode ser a culpa. Você evangelizar porque você se sente culpado de não falar para as pessoas. E isso não é muito bom, não é a melhor motivação. O amor e a naturalidade são muito melhores. Lembre-se que você não é o único instrumento de Deus no mundo, nem mesmo na sua vizinhança. Mas por outro lado, não queira ser um agente secreto de Deus, não. Haja naturalmente com amor e o resto vai fluir. Deus vai fazer a obra. Por outro lado, existem formas da gente fazer melhor. Como é que a gente pode melhorar o nosso testemunho? Falando com clareza e com simplicidade. Outra coisa é sendo agradável, sendo natural, se importando com a outra pessoa, tendo um interesse real no outro, querendo ajudar, não tirar alguma vantagem. Olha o que está em Colossenses 4:6. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. E 1 de Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que é em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Esteja preparado. Uma outra forma de você fazer melhor é fugindo de controvérsias, porque as pessoas vão sempre, ou quase sempre, puxar a conversa para religião, para política ou para dízimo. E são assuntos muito complicados, que trazem muita polêmica e que não são o que realmente importa. Olha o que Tito 3:9 fala. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Se alguém chegar e começar a puxar o assunto para religião, você fala, não, mas eu não estou falando de religião, eu estou falando de Deus, eu estou falando de Jesus. Se vierem falar sobre dízimo, você fala, eu não estou falando de dízimo, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de algo muito mais valioso do que isso. Estou falando da sua vida, da sua salvação. Outra forma de você fazer melhor é conhecendo os diversos estilos de testemunho, como a confrontação, que era o estilo de Pedro, ou o intelectual, que era o estilo de Paulo, o estilo testemunhal, que é o do cego de nascença, que aparece no Evangelho de João, o estilo relacional, como o do endemoniado gadareno, o estilo do convite, como o de André e Filipe, e o estilo do serviço, que é o de Dorcas. Se você quiser saber mais a respeito disso, eu falei sobre todos esses estilos lá no vídeo sobre autenticidade. Dá uma olhadinha lá. Se você tiver curiosidade, o meu testemunho em linhas muito gerais, muito simples, é basicamente esse. Eu tinha 18 anos, era uma estudante, boa aluna, de uma família de classe média baixa normal, pais normais, sem nenhum grande drama na vida. Mas tinha uma angústia enorme no coração que ninguém sabia, que me dava vontade de me matar. Um sentimento de culpa tremendo pelos meus pecados, que não eram nada assim muito grave. Pelo menos aos meus olhos não eram. Eu não me prostituía, eu não matava, eu não roubava, mas eu dizia pequenas mentiras ao longo da vida. E o peso dessas pequenas mentiras foi me sufocando, até um ponto que eu estava quase não aguentando mais. E eu tinha um namorado que todos os dias ia na minha casa. Não era o que se tornou meu marido, foi o namorado que eu tive antes de conhecer o meu marido. E todas as noites ele ia para minha casa depois que ele saía da escola. E uma segunda-feira de maio de 1981, mais precisamente no dia 18, ele estava saindo da escola e em frente havia um colégio particular em que iam fazer uma reunião evangelística aquela noite. Estavam distribuindo folhetos, ele recebeu e disse, tá, eu vou. A menina que deu o folheto para ele falou assim, todo mundo diz que vai, mas depois não aparece. Ele se sentiu desafiado e
e disse, se eu tô dizendo que eu vou, é porque eu vou. E quando ele apareceu na minha casa naquela noite, ele disse, se você quiser ficar comigo hoje, vai ter que ir comigo nesse lugar. Me mostrou o folheto. E quando eu vi, eu percebi, isso é coisa de crente. Eu detestava crente, porque eu me sentia muito mal junto dos crentes. Porque me fazia perceber mais claramente a minha culpa. E eu não gostava disso. Eu falei, mas isso é coisa de crente, você vai, eu não quero ir. Ele falou, então eu vou sozinho e a gente não vai se ver. Se quiser ficar comigo, vai ter que ir lá hoje. E eu fui super contrariado. Quando chegamos lá, atrasados, eu tava imaginando como é que ia ser. As pessoas vão estar falando sobre Deus, sobre a Bíblia. Eu não sei nada sobre esses assuntos. Vou passar vergonha porque vão me perguntar, eu não vou saber. E quando eu cheguei lá, eu fiquei envergonhadíssima porque tinha um homem em cima de um palco falando um monte de coisa. Eu pensei, vou me pedir pra subir naquele palco e falar, vai ser pior do que eu tinha imaginado. Fiquei um tempão sem conseguir nem prestar atenção no que aquele homem estava falando, até que tive uma brilhante ideia. Eu vou prestar atenção no que ele está dizendo, se me chamarem eu vou repetir. E comecei a prestar atenção no que aquele homem estava falando. Aquele homem era o reverendo Caio Fábio da Araújo Filho. E na hora que eu comecei a prestar atenção, ele estava contando o testemunho dele, dizendo que quando ele tinha 18 anos, que era exatamente a idade que eu tinha naquela época, ele estava tão desesperado, querendo se matar, que ele pegou a moto dele e foi atrás de um amigo que ele sabia que tinha uma arma. E aí prendeu o meu interesse. Eu queria saber como aquela história ia terminar, porque tinha tudo a ver comigo. E quando ele estava passando na frente de uma igreja, ele não sabe nem explicar porquê. Ele parou a moto, ficou parado ali olhando. Veio uma pessoa, convidou e falou, entra aqui que você vai ouvir uma coisa que vai ser importante para você. E ele entrou e lá ele ouviu que Jesus o amava, que o conhecia, que queria dar vida nova para ele, perdão para os pecados dele, alegria e paz. E ele entendeu que era daquilo que ele precisava. E ele resolveu dar a vida dele para Jesus. Quando ele contou isso, eu entendi que era exatamente aquilo que eu precisava. Mas eu não sabia o que eu precisava fazer para ter aquilo também. E aí ele contou, se você que tá aqui quiser isso também, fecha o olho e eu vou querer fazer uma oração por você. E aí eu fechei o olho. E aí ele começou a perguntar, se você quer, levante a sua mão. E eu era super envergonhada. Eu pensei, eu não vou levantar minha mão. Vão achar o que de mim? Que eu sou uma pecadora? E eu me preocupava demais com o que as pessoas iam achar de mim naquela época. E conforme eu continuava de olho fechado, fui ouvindo várias vezes ele falando, Deus te abençoe, pode abaixar a mão, Deus te abençoe, Deus te abençoe. E aí eu pensei, não sou só eu, um monte de gente está levantando a mão. E ficou aquela luta no meu coração e eu pensei, é exatamente disso que eu preciso e eu vou levantar minha mão sim. E levantei a minha mão e olhei para ele. E aí ele falou, Deus te abençoe. Aí eu abaixei a mão, fechei o olho de novo e fiquei esperando. E continuei ouvindo outros, Deus te abençoe, Deus te abençoe. E eu não sabia se meu namorado tinha levantado a mão ou não. Quando ele terminou de falar Deus te abençoe, ele falou, agora eu queria convidar todas essas pessoas que levantaram a mão para virem aqui na frente pra gente orar por vocês. E aí eu já tava cheia de coragem, comecei a me levantar. Meu namorado se levantou rápido e me puxou lá pra frente. Eu pensei, ele também. E quando a gente chegou lá, o pastor começou a fazer uma oração. E eu não sabia explicar o que me aconteceu, mas eu chorava tanto, que era um misto de tristeza e alegria profunda. Hoje em dia eu sei o que era. Eu tava nascendo de novo. E eu tive a nítida impressão de que eu tava sendo tirada de algum lugar em que eu tava afundada e sendo trazida para fora, para a superfície. E quando eu levantei dali, eu tive a nítida sensação de que eu era uma outra pessoa, com uma qualidade de vida diferente agora. E foi assim que eu encontrei Jesus. Me tornei filha de Deus e a minha vida mudou para sempre. Isso foi há mais de 36 anos. E eu sou muito grata a Deus, porque o pastor Caio um dia deu o testemunho dele para mim e fez sentido para mim. E agora eu tô tendo a oportunidade de contar o meu testemunho para você. E se você é como eu, que gosta de ouvir testemunhos, não só de salvação, mas de coisas que Deus fez na vida da gente, a partir de janeiro eu vou contar vários outros para você, no nosso canal novo que eu tô preparando. Então treine o seu testemunho, treine ser breve, treine ser conciso, treine ser relevante e mostrar aquelas 3 ou 4 etapas do testemunho que eu falei. Minha vida era assim, foi assim que eu encontrei Jesus, agora ela é assim, e se você quiser, a sua também pode se tornar assim. E se quiser saber mais a respeito desse assunto, você pode ler Sal Fora do Saleiro, do reverendo Caio Fábio. Pode ler também Cristão Contagiante, de Bill Hybels e Mark Mittelberg. Você pode ler também Heróis da Vida Cristã, contando a história de pessoas que morreram pelo seu testemunho, foram fiéis até a morte, de Wesley Duell. Pode ler também O Apóstolo dos Pés Sangrentos, que conta a vida de Sadhu Sundar Singh. É um livro maravilhoso. E pode ler também O Contrabandista de Deus e todos os outros livros do irmão André, por meio dos quais ele dá o testemunho dele, de como ele encontrou Jesus, como a
vida dele foi modificada e como hoje em dia ele tem várias experiências auxiliando os cristãos perseguidos. E na semana que vem, dando continuidade à nossa playlist sobre autoestima, a gente vai falar sobre roupas. Será que elas podem facilitar ou dificultar a nossa vida? Ajudar a gente a ser mais bem-sucedido? Quer saber? Me encontre então na semana que vem.